Feliz sábado! Sejam todos bem-vindos a mais um culto online. Que bom nós estarmos juntos, abrindo hoje o nosso culto de uma forma tão especial, ouvindo esse belo solo instrumental com esse grande músico que é o nosso querido irmão Mateus e que tem abençoado a sua vida espiritual. Estamos felizes por estarmos no Santo Sábado do Senhor para celebrar aquele dia que Ele separou para que nós pudéssemos nos esquecer dos nossos afazeres diários, das nossas correrias e centralizarmos a nossa mente no nosso Senhor. Neste momento, para a nossa reflexão e oração, nós vamos meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Amém. Meditando nesse pensamento sagrado, eu vou me ajoelhar. Se você puder se ajoelhar, se também não puder, não há problema. E vamos falar com aquele que é o caminho, a verdade e a vida, o Senhor Jesus. Vamos falar com Deus. Querido Salvador Jesus, a Ti damos graças por esta oportunidade e esta bênção de, neste santo sábado, estarmos na Tua santa presença. Dá-nos o poder do Espírito Santo. Abençoe nossa vida. Abençoe nosso ser. Prepara os nossos corações para a Tua palavra. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deixava, mas mesmo em meio à dor orava por todos aqueles que o ferirão, os cruéis espinhos e os pregos nas mãos não lhe impediam de olhar ao céu e
Linda melodia, linda interpretação. Grupo Identidade Musical cantando a música No Alto da Cruz. Essa música tem uma mensagem muito linda, muito profunda, inspiradora para fortalecer a nossa fé e saber que sem Jesus não somos nada, que com Ele somos tudo e que se não fosse o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário pelos meus pecados e pelos seus pecados, o que seria de cada um de nós? Nós estamos muito felizes por ter cada um de vocês junto com a gente, vocês de diversas partes do país e do mundo que estão acompanhando este culto online, que seja para abençoar a sua vida e ao terminar este culto, essa transmissão, a gente possa sair daqui com um novo objetivo, com um novo propósito em nossas vidas. Não se esqueça de compartilhar o link deste culto, para que mais vidas sejam abençoadas com a mensagem da Palavra de Deus. De acordo com as pesquisas, existem 27 milhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Quem sabe essa pessoa pode estar do lado da sua casa e você não sabe. Então nós precisamos anunciar a palavra de Deus àquelas pessoas que nunca ouviram dele. Dê o seu like. Quanto mais likes nós recebemos, mais o YouTube espalha o conteúdo. E se inscreva no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações. Neste momento nós vamos para o coração da escola sabatina, que é a lição do dia. Você já estudou a lição durante a semana. E nós vamos fazer uma síntese dessa lição que nós já estudamos. E nós estamos estudando uma série de lições sobre o Evangelho de João, parte 2. Hoje vamos falar sobre Jesus na festa dos tabernáculos. Jesus gostava de ir nas programações da igreja. Jesus gostava de participar das festas espirituais. E Jesus foi participar da festa dos tabernáculos. Em Lucas capítulo 4, verso 32, diz: E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Então Jesus, ele pregava, anunciava e repreendia também com autoridade. E o nosso pensamento central diz assim: Jesus conhecia as necessidades da alma, luxo, riquezas e honras não podem satisfazer o coração. Se alguém tem sede, venha a mim, tanto ricos quanto pobres, tantos de posição elevada quanto os humildes, são igualmente bem-vindos. Ele promete aliviar a mente sobrecarregada, confortar os sofredores e trazer esperança aos desanimados. Primeiro tópico vem falando sobre a vida familiar de Jesus. Como era a convivência de Jesus com a sua família? Será que Jesus era aceito como Salvador, como Redentor dentro da sua família? Jesus, ele encontrou um grande desafio dentro de casa. No Evangelho de João, capítulo 7, verso 5, diz: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então, os filhos de José não criam em Jesus. Eles não gostavam de Jesus. A inspiração diz que seus irmãos, como eram chamados os filhos de José, apoiavam os rabinos. Eles insistiam que as tradições deviam ser seguidas como se fossem exigências do próprio Deus.
chegaram até a valorizar os preceitos humanos acima da palavra de Deus. Então nós vemos que os irmãos de Jesus, fisicamente falando, eles acreditavam mais nas tradições e colocavam as tradições acima da vontade de Deus. Colocavam as tradições acima dos ensinamentos da Bíblia. E isso era algo muito triste para Jesus. Mas ele não perdeu a esperança. No segundo tópico, vem falando sobre os filhos de José. Então, os irmãos de Jesus deram uma sugestão para Jesus. Qual foi a sugestão? Em João 7, 3 e 4 diz assim: disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. O que eles queriam dizer com isso? Olha, você, em vez de estar aí na mídia, você, em vez de ser o centro das atenções, você faz tudo meio escondido. Então sai daqui, vaza daqui, vai lá para a Judéia, quem sabe lá as pessoas vão dar atenção para você. Então nós vemos aqui à luz da palavra de Deus que, em vez deles aceitarem a Jesus, aceitarem os seus propósitos, eles rejeitavam a Jesus. Queriam que ele saísse dali. Na pergunta B, descreva o problema que os mansos enfrentam. A Bíblia disse, bem-aventurados os mansos, Jesus falou, porque eles herdarão a terra. E quem quer ser manso como Jesus enfrenta alguns problemas. Algumas pessoas se aproveitam da mansidão para denegrir, para causar conflito, causar confusão, se levantam contra. Então, são algumas das consequências de ser manso. Salmos 86, 14 diz: ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembleias dos tiranos procuraram a minha alma, e não te puseram perante os seus olhos. Então, todos se voltaram contra Jesus. E toda pessoa que quer fazer a vontade de Deus pode ter certeza que alguém vai se colocar contra ela. Terceiro tópico: controvérsia sobre Jesus. Que opiniões contraditórias surgiram a respeito de Jesus? Então, João 7, 11 e 12 fala assim: ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes engana o povo. Então, aqui na festa dos tabernáculos, perguntaram: onde está Jesus? Cadê ele? E algumas pessoas apoiavam o trabalho de Jesus e outras pessoas eram contra ele e chamavam de enganador. Então, quão grandes provas Jesus passou para exercer o seu ministério. E como Jesus calou a boca daquelas pessoas? João 7, 14, a partir do 14. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Então, queridos, nós vemos à luz da palavra de Deus que Jesus calou
aqueles homens afirmando que a doutrina não era dele, mas daquele que o havia enviado. Quarto tópico: ódio contra o santo de Deus. O que Jesus percebeu nos rabinos e o que ele fez? João 7,19 diz assim: não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei, porque procurais matar-me. Queridos irmãos, queridas irmãs, sabe por que eles queriam matar a Jesus? Sabem qual a razão? Por ele fazer a vontade de Deus. E como que a multidão reagiu? A multidão respondeu e disse: tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma só obra, e todos vos maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Então, queridos irmãos e irmãs, à luz da palavra de Deus, nós vemos que eles estavam tão presos a tradições, chamaram Jesus de demônio, de diabo, só porque ele fazia as boas obras no sábado. E Jesus falou algo muito importante, que tem um amplo significado para nós que vivemos nos últimos dias. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. As coisas nem sempre parecem como elas são. Elas nem sempre transparecem como elas são. Mas devemos confiar na maravilhosa justiça de Deus. Quinto tópico: a diferença entre o julgamento humano e o divino. Como as Escrituras descrevem o estado mental da sociedade ao longo da história, de modo especial hoje? Então, Isaías 59, 14 e 15 diz: por isso o direito se tornou atrás, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas. E a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. O Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Então, a palavra de Deus nos diz que não há justiça neste mundo. E Jesus chamou a atenção para que as pessoas fossem justas. Última pergunta: em meio à turbulência, por que podemos confiar nos caminhos de Deus? Porque os caminhos de Deus, eles estão acima dos nossos caminhos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O último parágrafo diz assim: o ideal de Deus para seus filhos é mais elevado do que o mais sublime pensamento humano pode alcançar. Ele forneceu uma reprodução de seu caráter em sua santa lei. Deus sempre tem coisas boas para nós. As coisas de Deus são muito melhores daquelas que nós podemos imaginar. Por isso precisamos confiar no Senhor. Que Ele nos abençoe, nos dê a sua graça. É meu desejo, a minha oração. Amém. Chegamos ao momento todo especial, que é o momento da gratidão, onde nós agradecemos a Deus de uma maneira muito especial, ofertando a Ele.
Quando você contribui com a sua oferta, com o seu dízimo, com a sua primícia, você vai estar ajudando a levar a palavra de Deus cada vez mais longe. E a sua ajuda é muito importante. Uma vez Paulo teve um sonho, e nesse sonho alguém da Macedônia disse: venha a Macedônia e ajuda-nos. E eu digo a você, de perto e de longe, venha a Rondônia e nos ajude. Há uma grande obra a ser feita neste lugar. Vamos neste momento ouvir um hino. É tudo no altar? Hei de ver Jesus com o coral jovem do Rio de Janeiro. Enquanto o coral canta, vai aparecer o QR Code, também a chave Pix. Você escolhe a melhor forma de ofertar, de devolver o seu dízimo ou a sua primícia ao Senhor. Vamos louvar a Deus?
Muito obrigado a você que ofertou para a causa do Mestre, que o Senhor possa retribuir em bênção sem medida. Neste momento, queridos irmãos e irmãs, chegamos a um momento muito especial, que são os minutos de saúde. E para isso convidamos o doutor Felipe Félix. Tem um tratamento natural que você não vai nem acreditar. Olha só isso aqui. Você achou que eu tirei do lixo, né? Não é não. Descasquei de propósito. Vou ensinar para você um tratamento natural com a casca da laranja para enxaqueca. Confira comigo. Oi pessoal, tem uma dica hoje para você que está com a cabeça explodindo, estourando, uma enxaqueca muito forte, constantemente sofre com dores de cabeça e vive à base de analgésicos. Você sabe o efeito colateral dos analgésicos? Então é só você ler a bula. Convido você a ler a bula. Independente de qual seja, você vai ver os efeitos colaterais a curto, médio e longo prazo. E nós temos analgésicos naturais que a natureza nos oferece. Então vou responder hoje a pergunta do Leandro, do Rogério, da Paula, vários internautas aí, amigos, a Silvana também, que pediram uma dica para enxaqueca. E a dica tá aqui, ó. A casca da laranja. Já deixei aqui descascada 2 laranjas e nós vamos utilizar a casca que você costuma jogar fora. Você acha que não serve para nada. Tem um efeito incrível para combater as enxaquecas. Então nós vamos ferver, vamos colocar numa panela, numa leiteira ou numa chaleira a casca de 2 laranjas, simples assim. E 1 xícara de água. Nós vamos ferver durante 5 minutos. 5 minutos após levantar fervura. Não se esqueça de tampar, essa está sem agora, mas você tampa a sua panela e deixa ferver por 5 minutos. Depois você deixa mais 15 minutos abafado, ela tampado ali com o fogo desligado. Depois que você ferveu, abafou por 15 minutos, você vai ver que está o vapor quente, né? Você vai agora coar esse chá. Como uma parte evapora, você pode completar a sua xícara com água ou mesmo com o suco destas 2 laranjas, tá bom? E aqui você tem um concentrado de compostos fenólicos, de vitamina C. Você tem aqui também óleos essenciais que vão atuar na microcirculação e vai levar embora as suas dores de cabeça. E esse tratamento natural, ele é feito na Clínica Oásis Paranaense, hospital naturista que já há 35 anos aplica as terapias naturais que nós ensinamos aqui no Saúde Total. E a pessoa muitas vezes começa um tratamento natural, começa um detox e tem o efeito Hersheimer, a crise de cura. Dói a cabeça, por exemplo, para quem faz um detox do café, deixa de utilizar o café, 2, 3, 4 dias começa a doer a cabeça. Toma o chá da casca da laranja que essas dores vão embora. Olha, está aqui um aroma muito agradável que eu estou curtindo. E eu deixo essa dica para você. Pode tomar e contar no relógio. 20 minutos, a dor de cabeça vai embora. Depois você conta pra gente, deixa o seu comentário e dá um like, claro, pro nosso vídeo. Até a próxima com mais um vídeo para você viver melhor. Eu vou tomar meu chá aqui depois, né?
Agradecemos ao doutor Felipe Félix pelos minutos de saúde, e também ao Grupo Identidade por esse belo hino de louvor ao nosso Deus. E neste momento nós vamos passar para a parte mais importante do nosso culto, que é a Palavra de Deus. E vamos falar hoje sobre, como está aparecendo aí, compreensão adequada da Bíblia. Eu quero fazer uma pergunta e você responda para você mesmo. Quantos dos nossos internautas possuem o livro, a Bíblia Sagrada? Eu acredito que 99,99 tem a Bíblia. Não é verdade? Todo mundo tem a Bíblia. Se não 100%, talvez, das pessoas que estão nos assistindo têm a Bíblia Sagrada. Mas você entende a Bíblia, você compreende o que Deus quer nos transmitir? Você já fez a seguinte pergunta? Por que não entendemos a Bíblia? Apesar de tantas pessoas possuírem a Bíblia, mas por que será que não entende a Bíblia? Se todo mundo tem a mesma Bíblia, por que existem tantas religiões? Claro que isso aí é um tema para um outro dia. Mas, queridos, a Bíblia, a palavra inspirada por Deus. A Bíblia é a carta magna de Deus ao ser humano. A Bíblia é um dos livros mais antigos da história da humanidade. Inclusive, durante essa semana que se passou, a semana passada, na segunda-feira, nós tivemos o nosso bate-papo interativo na Rádio Conectados, na Rádio Renova, fm.org, e falamos sobre a Bíblia ontem e hoje. E ela é a inspiração divina para nós. O texto que nós lemos para a nossa reflexão e oração, 2 Timóteo 3,16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, aqui diz que desde o primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis, quer dizer começos, até o último livro, que é o livro do Apocalipse, que quer dizer revelação, é a palavra de Deus. Algumas pessoas dizem: o Velho Testamento não serve. Eu só leio o Novo Testamento. Essa pessoa não entendeu que a Bíblia é inspirada por Deus. E a gente precisa ler a Bíblia. Nós precisamos meditar nela, meditar nos seus ensinamentos, meditar no propósito de Deus para cada um de nós. E para nós entendermos a Bíblia, nós precisamos de um ingrediente muito importante. E esse ingrediente se chama oração. A oração é o ingrediente essencial para entender a Bíblia. Você ora antes de ler a Bíblia? Você busca a sabedoria dos altos céus? Ou você diz: olha, eu sou bacharelado em teologia, eu me formei na universidade X, não preciso de Deus, nem do Espírito Santo. Mas você precisa orar. Salmos capítulo 119, verso 18 fala assim: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então aqui diz que Deus deve abrir os nossos olhos para nós entendermos o plano de Deus para a nossa vida, para nós entendermos o plano de Deus para a nossa experiência.
O espírito de profecia nos diz assim: nunca se deve estudar a Bíblia sem oração. Somente o Espírito Santo pode nos fazer sentir a importância do que é fácil assimilar ou impedir que nos afastemos do sentido das verdades de difícil compreensão. Então, somente o Espírito Santo é que pode nos humilhar para nós entendermos. E a gente precisa de mais uma coisa: humildade. Humildade para entender que somos alunos, aprendizes, não sabemos tudo e precisamos aprender com o Mestre dos Mestres, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Provérbios capítulo 3, verso 5. A palavra de Deus diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então a Bíblia diz aqui que a gente não deve confiar na nossa própria sabedoria. Para Deus não importa se você frequentou uma faculdade de teologia ou não. O mais importante não é uma universidade teológica. Claro que é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é a sua experiência com o Senhor. É você estudar de todo o coração e deixar o Espírito Santo falar na sua vida. J.C. Ryle, ele falou algo muito importante sobre a Bíblia. Vejam só. A leitura da Bíblia com regularidade e sinceridade é o grande segredo para alguém permanecer firme na fé. Qual é o grande segredo para alguém permanecer firme na fé? Ler a Bíblia. Josué capítulo 1, verso 8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, aqui fala que nós devemos meditar na palavra de Deus dia e noite. E você sabe qual é a bênção da generosidade? Quando a gente lê a Bíblia, nós descobrimos a bênção da generosidade. O que é a bênção da generosidade? É eu compartilhar a palavra de Deus com aqueles que ainda não conhecem a sua palavra. João 4:28 fala assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, verso 29, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será que este, porventura, é o Cristo? É isso que nós precisamos entender, é levar a palavra àqueles que ainda não a conhecem. Sara Souza Ramos escreveu algo muito importante e disse assim: leia a Bíblia, ela é o melhor manual sobre como viver bem. A Bíblia é o melhor manual do bom viver. Nela nós aprendemos como é que Deus ele pode fazer a diferença na nossa vida. Sabe, queridos, este aparelhinho chamado celular, ele está tirando o nosso precioso tempo de estudo da palavra. Ele está roubando o nosso tempo de estudo da palavra. Mas eu quero fazer um apelo para você. Voltemos para a palavra. Vamos ler a Bíblia com a nossa família. Vamos ler a Bíblia com os nossos filhos.
Vamos discutir juntos as verdades da palavra de Deus, para que assim nós possamos iluminar o mundo com a glória do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê essa viva experiência. Amém. Neste momento nós vamos orar por todos os nossos pedidos de oração que você colocou no chat. Oração pela família, pela igreja, pelo ministério, pelos enfermos, pelos pródigos. Vamos neste momento colocá-los todos nas mãos do Senhor. Oremos. Querido Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, aqui na tua presença, Senhor, queremos te dar graças por aprendermos as regras do bom viver e de como estudar a tua palavra. Ajude-nos a roubar tempo para estudá-la. Tempo sobrando, talvez ninguém tenha, mas que coloquemos Jesus Cristo em primeiro lugar em nossas vidas e que o teu Santo Espírito fale conosco através da tua palavra. Que todos os nossos internautas possam tomar uma decisão de deixar a palavra de Deus falar em suas vidas. Perdoe os nossos pecados, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Não se arrependeu do sacrifício ali na cruz, carregou sem merecer pecados meus, mãos que um dia se ergueram para abençoar, mãos que aos cegos vista deu e aos coxos fez andar, mãos que partiram pão, alimentando a multidão. São as mesmas que na cruz pregadas foram, mãos furadas, mãos marcadas, mãos que liberdade trouxe para mim e ti. Mãos tão ternas, tão amáveis. Nestas mãos estão as marcas do amor de Deus por mim. Mesmo que suas mãos feridas foram lá na cruz, ao meu lado sempre estás a me amparar. Um dia muito em breve, quando enfim voltar, suas mãos apontarão o caminho para o lar e eternamente irei morar naquele bom lugar, onde só o amor pra sempre
Queridos, nós chegamos ao momento de concluirmos o nosso culto. Agradecemos a você pelo carinho, por haver estado conosco. E nós estaremos amanhã, domingo, junto com vocês, a partir das 19 horas no local, 20 horas no horário de Brasília. Deus abençoe. Tenha um excelente sábado na graça e na paz de Jesus. Amém.